Meu nome é Gabriel Garcia, eu sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Unesp Bauru e agora estou fazendo o reingresso. Eu quis participar do Bio na Rua inicialmente porque os meus veteranos falavam muito dele. No geral, assim, ela é bem tranquila. No meu primeiro ano como participante da bancada, as coisas acabaram ficando mais para o fim, porque teve época de provas, problemas com greve e tudo mais, então a gente acabou deixando mais pro final, não de propósito, mas porque nosso calendário estava desse jeito, então foi meio corrido. Mas nos outros anos, como eu estava como líder, eu tentei dar um ritmo um pouco melhor para a gente trabalhar com reuniões a cada semana, a cada 15 dias, para ir pelo menos planejando os materiais, conseguindo eles, foi mais tranquilo, mas assim, tendo um bom planejamento, vai ser sossegado. A questão de eu aprender a ser um educador melhor, como fazer a transposição do que a gente vê na universidade para o que os leigos, as pessoas da sociedade comum vão conseguir entender melhor. E para entender um pouco melhor o padrão social na biologia, assim, como a sociedade vê a biologia, o que ela entende de biologia, principalmente nas áreas que eu atuei no Bio na Rua, que foram a paleontologia e a zoologia. Lidar com o público, porque assim, eu tenho esse problema ainda um pouco, mas eu tinha muito problema em lidar com o público, em expor as minhas ideias, em fazer apresentações, principalmente para desconhecidos, que era um público geral, e isso é uma coisa muito importante na vida tanto do educador em biologia quanto do pesquisador, porque ele vai ter que expor em congressos, fazer painéis, apresentações orais, etc. E o Bio na Rua me proporcionou um pouco desse contato com o público e foi me treinando e fazendo com que eu melhorasse minha dicção, a velocidade da fala, compreendesse um pouco mais o que as pessoas estão, a resposta das pessoas em relação à minha apresentação. E outro aprendizado pessoal que eu tive foi assim, o de aprender a organizar pessoas. Porque como líder de bancada, a sua função principal é organizar as pessoas da sua bancada para que o trabalho saia bem feito. É uma das melhores sensações que eu já tive, quando você está ensinando alguma coisa, principalmente alguma coisa que você se interessa, que você gosta, e você vê que o seu receptor, o seu interlocutor, está aprendendo, que ele está conseguindo entender, que ele está se interessando por aquilo que você está falando, é uma sensação maravilhosa, assim, é quase indescritível. A mais inesquecível foi uma vez que foi um Bio na Rua Pocket, que era uma versão menor que a gente estava fazendo com ao vivo em cores. E a gente estava fazendo numa escola de uma área carente de Bauru, e a gente estava fazendo com os alunos daquela escola a oficina do Bio na Rua. E chegou uma criança, um menininho, que assim, ele era muito interessado. Ele adorava assim, tudo que a gente falava, as nossas explicações, ele falava o que ele sabia. Então eu vi naquele menino eu quando era criança, assim, sabe, super interessado por essas questões de biologia, super empolgado, animado, querendo aprender. E, nossa, isso me tocou de uma maneira que só de lembrar eu já fico emocionado, assim, porque foi realmente um momento mágico pra mim. Ver aquele menino que estudava naquela escola pública de uma área carente tão interessado e tão animado e querendo saber e se informando e falando do que ele já sabia porque ele tinha pesquisado em casa por conta própria. E, nossa, assim, isso foi um momento incrível e acho que é uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, da minha participação no Bio na Rua.